Histórias assombradas. Então, vamos lá ler o de hoje, que é Anjo e Demônio no Jogo do Copo. Vamos ver? Olá, Ana, boa noite. Me chamo Fulana, moro em São Paulo e tenho 37 anos. Eu sou uma apaixonada pelo mundo sobrenatural. A partir daqui, os nomes estarão trocados caso eu os mencione. Após terminar nesse feriado A Maldição da Residência Hill e me lembrar de fatos acontecidos em minha infância numa casa mega assombrada, eu resolvi que não seria esse o relato a ser contado. Então, não hoje, mas com certeza lhe enviarei. É a história de uma casa muito assombrada mesmo. É digno de uma série do Discovery. Mas esse será um relato mais leve, esse aqui. Relato mais leve, ou ao menos mais angelical, por assim dizer. Já lhe enviei 2 ou 3 relatos. Não tenho tido muito tempo para acompanhar todos mediante a correria de final de semestre, filhos, etc. Mas caso conte, ficarei muito grata mesmo. Somos fãs do canal aqui em casa, desde o meu filho de 11 anos, minha filha de 13 anos e agora minha mãe, que assiste a todos os relatos. Bom, vamos ao relato. Eu não fui lá uma criança muito normal. Eu lembro da minha mãe me vestir toda bonitinha, vestido cor-de-rosa, sapatos vermelhos envernizados. Adoro, sempre gostei de sapato vermelho envernizado, gente. Vestido cor-de-rosa, sapatos vermelhos envernizados, laço de fita no cabelo nos domingos para ir à praça da cidade do interior onde morava e passear com Magali, a minha amiga de infância. Mas nós íamos mesmo, era para o cemitério da cidade. Sim, era a nossa diversão dominical. Subíamos no muro, que não era lá muito alto, e ficávamos ali olhando sei lá o quê. Nessa idade, tínhamos por volta de uns 9 anos, ou menos. Um dia, uma moça surgiu. Ela era loira e estava descalça. Nunca a vi na cidade, mas ela veio até nós por cima do muro e falou: se quiserem entrar, eu ajudo. Eu só não ajudo a sair. Ela falou estendendo a mão para nós. Eu e a Magali nos olhamos e dissemos que não, que estava bom ali no muro. Nós não entrávamos porque o portão era trancado aos domingos, então supomos que ela deveria ter entrado como nós, pulando o muro meio alto. Depois da nossa recusa, ela entrou e, saltitando por cima dos túmulos, sumiu entre eles. A minha mãe nunca soube dessa arte. Deve estar sabendo agora. Olha lá, dona mãe, ficava lá no muro do cemitério, olhando as coisas. Ai, ai. Depois de velha, a filha resolve contar as artes de criança. Mas esse não é o relato em si. Isso é apenas para compreender que, mesmo na mais terna infância, o sobrenatural já fazia parte da minha vida. Foi então que, quando entrei na adolescência, a onda do jogo do copo estava em alta. Todo mundo fazia aquela época, em todo lugar, e eu logo me interessei. Um dia resolvemos fazer. Primeiro na casa da minha prima. Precisarei descrever a casa em algumas partes para compreender o que houve. Nos reuníamos na cozinha, na casa que, por sua vez, era grande. A casa era assim. Ficava no segundo e primeiro andar. Ficava no segundo, primeiro andar, não sei o que é isso. Era um sobrado, mas a parte de baixo do terreno era uma garagem. Em cima havia uma porta-balcão que dava para uma sacada, e nessa porta-balcão ficava a primeira sala, onde havia um grande um grande buffet de madeira maciça com um grande espelho sobre ele. E sobre o aparador havia também 2 vasos de flores, porta-retratos, etc. Depois a segunda sala e a terceira, que era a de jantar, e por fim a cozinha. As janelas e portas da casa estavam todas fechadas,
Nos certificamos disso antes de começar a brincadeira, pois na época os pais não eram os maiores fãs dessas coisas. Eu hoje jamais deixaria minha filha ou meu filho fazer, com certeza. Mas sabe como é adolescente, né? Então foi aquele monte de primos para a cozinha, sim, porque ali, se fosse feito algo errado, os cúmplices eram sempre os primos. E foi assim que invocamos o espírito. No começo era apenas uma brincadeira. Rimos muito, fazíamos perguntas idiotas como: quantos filhos vamos ter? Quem é que me ama? Qual é a cor da calcinha do fulano? E por aí vai. Então, o copo se manifestou meio que sozinho e com extrema rapidez foi de letra em letra e falou enquanto um de nós anotava as palavras. Que nós sofríamos e disse que nós sofreríamos um acidente de carro naquela noite e depois de no... e de... nós sofreríamos um acidente de carro naquela noite e 2 de nós morreríamos, indo para a festa a qual estávamos querendo ir. Todos nós ficamos em completo silêncio, com medo. Claro, então, em meio ao silêncio, algo se espatifou no chão na primeira sala, aquela junto à porta-balcão. Corremos para olhar e era o espelho grande sobre o buffet. O buffet. Ele estatelou no chão e tantos pedaços que não dava para pegar a não ser com pá. O mais estranho foi que os objetos sobre o buffet estavam lá, não caíram. Agora me diz como isso. Se o espelho ficava encostado nele, por lógica, ele deveria ter escorregado e derrubado tudo. Mas não, não foi isso que aconteceu. Ele pareceu saltar sobre os objetos e caiu no chão. E mais, era um espelho de quase 2 metros de largura por 80 centímetros de altura, de madeira. Era quase impossível isso acontecer. Assustados, fomos falar com nossa avó, a sabedora das coisas, pois íamos mesmo a uma festa fora da cidade naquela noite, e ela nos aconselhou a não irmos, e assim o fizemos. Mas acha que a curiosidade de adolescente ficou por aí? Não mesmo. E aqui entram os anjos desse relato. Semanas depois, já passado o susto, resolvemos fazer o jogo de novo. Dessa vez em minha casa. Meu pai viajava muito e eu ficava sozinha a maior parte do tempo. Ou seja, a casa, a casa para bagunça era sempre a minha. E os cúmplices eram sempre os mesmos, a primaiada toda. Numa dessas noites onde ele não estava, o pai, né? Sou filha de pais separados e sempre morei com o meu pai. Então então numa noite que ele não estava, fizemos. E aqui também devo descrever parte da casa para uma breve compreensão do ocorrido. Havia a primeira sala que ficava junto à porta de entrada, a segunda sala onde ficava a mesa de jantar de vidro e redonda. Explicarei por que descrevi a mesa. E a terceira sala que era de estar. Minha casa era no térreo. E nessa noite nos reunimos os mesmos primos de sempre, umas 2 amigas e pronto. Após pizza e refrigerante, estávamos prontos. Fizemos uma oração dessa vez para ter certeza que algo bom viria. E logo o copo se pôs a mover. Para minha surpresa, ele falou que só responderia as perguntas se eu me afastasse. Ele não me queria ali. Sabe-se lá Deus por quê. Mas me afastei, me sentindo excluída. E ele começou a responder as perguntas de todos. Foi então que o negócio ficou macabro. Quando perguntaram ao espírito quem ele era e o que queria, ele disse ser um demônio e que levaria um de nós à meia-noite. Pronto, Ana, a sala ficou pequena para aquela primaiada toda. Foi um corre-corre que só posso descrever como cena de comédia. A mesa onde o copo estava rodou, mas não por fatos sobrenaturais, sim porque os primos quase derrubaram, tamanho desespero para correr. A porta de entrada ficou pequena para todo mundo passar e eu ia dormir sozinha aquela noite naquela casa enorme. Então, fiz todo mundo voltar
precisávamos fechar tudo, mandar o espírito embora. E com muito custo todo mundo voltou. Mas quem disse que ele queria ir? Não queria. O espírito não queria que ninguém ali tirasse o dedo do copo, com exceção de mim. Ele não me queria ali. Mas eu me aproximei e nos pusemos a rezar. Foi então que algo aconteceu. O que estava no copo mudou. Disse ser o anjo Gabriel, que estava ali para expulsar o mal e que deveríamos rezar. E ele fez o sinal da cruz diversas vezes com o copo e pediu para que nunca mais o fizéssemos. Disse que foi ele quando eu tinha 10 anos e andava de bicicleta, e quando eu ia ser atropelada, ele me puxou. E sim, Ana, isso aconteceu. Eu andava com uma amiga de bicicleta e não vi o carro. E senti um puxão para trás, como um solavanco. Sabe quando alguém puxa o pneu traseiro, te fazendo ir para trás? Foi isso. E o carro bateu no pneu da frente. Por muito pouco, ele teria esmagado a minha perna. Disse ter sido ele também que me protegeu tantas e tantas vezes e que eu não deveria mais brincar com o sobrenatural e que estaria sempre me acompanhando como sempre fizeram. Naquela noite, após finalizarmos o jogo, resolvemos dormir todos lá em casa. Todo mundo no meu quarto. Uns 10 primos e amigos. Pensa na bagunça, mas ninguém dormiu. Estávamos todos assustados. Quando deu meia-noite, os nossos corações faltavam sair pela boca. Então um silêncio estranho pairou sobre o lugar. Não se ouvia grilos, nem os cachorros uivando, nada. Até o ar pareceu parar. Foi muito estranho. E por medo, puro medo, fomos todos dormir somente quando o dia amanheceu. Passados alguns anos, e eu já não mais fazia esse jogo, nem faço mesmo, aprendi minha lição. Fosse o que fosse ali, eu não gostei da brincadeira. Então nos mudamos para uma outra cidade, muito maior, Feira de Santana. E lá outros fatos passaram a acontecer comigo. Como disse num outro relato, um dia lhe enviaria esse, e eis ele aqui. Após o jogo do copo, passei a sonhar com anjos, com um lindo anjo de asas negras. E antes que alguém diga que era um anjo mau ou algo assim, como médium que sou, embora não desenvolva esse meu lado já bem desenvolvido e sensitiva, eu posso dizer que em sonhos a gente pode sentir se a energia de alguém ou algo é boa ou não. Sabemos distinguir isso. Não dá para explicar, só quem passa é quem sabe. E esse anjo, ou fosse o que fosse, era a coisa mais bonita que eu já vi. Mas estranhamente seu rosto não era algo que eu fixasse em minha mente. Um dia, no meu quarto, mexendo em algo na escrivaninha que era assim, uma parte dela era uma prateleira onde ficava TV, DVD, aparelho de som, isso na altura de 1,80 m, mais ou menos. E a outra parte anexada, que era a escrivaninha, era uma mesa de vidro com uma grade por baixo para guardar papéis, livros, etc. Eu havia subido na cadeira para plugar o cabo do DVD na TV, que ficava no alto. Como eu não conseguia, eu, muito esperta, pisei no vidro fino da escrivaninha e o que aconteceu? Ele quebrou. O meu pai entrava no quarto nessa hora e deu um baita grito ao me ver fazendo aquela arte. E eu nem era mais criança, eu devia estar com uns 19 anos. Ana, pela lógica, o vidro deveria ter atravessado o meu pé. Era um baita pedaço de vidro, com mais de um palmo. Ficara preso na grade na parte onde ficavam os papéis na escrivaninha, com uma ponta para cima. Mas ele não atravessou porque o meu pé ficou onde ele estava, no ar, como se alguém o segurasse. Porque pelo peso que eu coloquei no vidro, o meu pé deveria ter descido e entrado com tudo no vidro, o que não houve. Meu pai me olhava com uma cara estranha. Ele sabia que eu era estranha, tanto que quando eu lhe dizia algo, ele já sabia.
Coisas tipo, pai, coloca o carro na garagem mais cedo, eu tô com um pressentimento estranho. E o carro da casa da frente era roubado no dito horário em que ele o guardava. Coisas assim, sabe? Mas isso era normal. Então, um dia, ou melhor, uma noite, eu pedi para ver o meu protetor. Falei em alto e bom som antes de dormir. Eu gostaria de ver você, meu anjo da guarda, essa noite. E dormi. No meio da noite, acordei me sentindo observada. Meu quarto era não muito grande, tinha minha cama que ficava de frente para a escrivaninha e porta de entrada, ficava de frente à escrivaninha e porta de entrada do quarto. Um guarda-roupas que ficava na parede ao lado e a janela de vidro que ficava ao lado da minha cama, onde permitia que a luz da rua entrasse iluminando o quarto. E que eu, que não durmo no escuro, não precisasse ligar o abajur. Foi então que eu vi, ao lado do meu guarda-roupas, o ser mais lindo que já vi. E vou descrevê-lo aqui. Ele era branco, de um branco pálido, não como um morto, mas como alguém com uma pele perfeita. Os cabelos eram muito negros e lisos, curtos, mas não muito curto. O rosto era perfeito. Quando eu digo perfeito, era perfeito em cada detalhe. Os olhos de um azul anil que parecia reluzir com a luz da rua, como olhos de gato. Ele vestia uma armadura, tipo de soldado romano, prateada e asas negras. Me olhava com um olhar fixo. Eu me sentei na cama olhando. Eu não sabia se eu gritava ou se eu pulava para cima, porque, gente, era lindo demais. Eu nem tinha certeza do que estava vendo, mas eu estava acordada. Eu não estava dormindo. Era muito lindo. E isso durou segundos, mas tempo suficiente. Como explicar que foi tão rápido que pude ver tudo como se o tempo congelasse e rápido de tal forma que eu pisquei e ele sumiu? Então liguei a luz e caminhei até onde ele deveria estar. Passei minha mão para ver se sentia algo, mas não havia nada ali. Fiquei confusa. São momentos assim que fazem com que a gente questione a sanidade e se apaixone também, né? Passei a sonhar com ele mais e mais, como se fosse uma memória de uma outra vida, em um lugar que não existe na Terra. Um dia sonhei com ele de costas para mim e ele disse que não sabia por que ele e ele dizer que não sabia porque ele populou tanto esse planeta. Os humanos o estavam destruindo estavam destruindo o planeta. E me falava que quando eu precisasse, bastava chamá-lo. Outra vez sonhei que eu estava numa fila de lotérica e recebia um telefonema e saía. E era sequestrada por alguém. E estava em algum lugar, presa. Apanhava o meu celular e tentava ligar para o meu ex-marido, mas ele atendia e dizia que não podia me ajudar, pois estava ocupado. Então eu me lembrava do anjo e falava: Anjo querido, disse que se eu precisasse bastaria chamá-lo, me ajude. E assim eu via como se o sonho mudasse de cenário. Eu via um piso muito branco e liso, mas ele estava diferente. Suas asas eram brancas e ele era loiro. E ele parecia irritado. Falava com alguém que eu corria perigo e que ele não poderia me ajudar, pois era meu livre-arbítrio. Mas ele precisava fazer algo, pois eu corria perigo e que com aquela aparência eu não o reconheceria. Então ele voltava a ter asas negras e cabelos negros. Mas digo que era lindo dos dois jeitos. Foi então que ele colocou todo mundo que me prendia para dormir e me tirou de lá. Mas era como se eu não o visse, mas visse. Após isso, os sonhos com ele continuaram e foram muitos. Ele me protege e está sempre comigo. Tantas coisas já aconteceram comigo e tive tantos livramentos e sei que ele, seja anjo, espírito, que for, está comigo. Fato estranho é que um dia, comentando com a minha mãe esse sonho,
Ela me contou que quando era jovem e já me tinha, eu estava ao lado dela na cama, eu não era de dormir, eu devia ter uns 2 anos de idade. Então ela viu um homem, o ser mais lindo que ela já viu, com cabelos negros, pele perfeita e a barba rala. Ele se aproximou e falou mentalmente com ela. Assustada e encantada, ela disse que ele não era real. E ao falar isso, ele pareceu ficar transparente. Então, vendo o que acontecia, ela voltou atrás e falou que acreditava e pediu a ele uma prova. Se ele era real, que me fizesse dormir. Então ele se aproximou, tocou no meu rosto e eu dormi imediatamente. Anjo, eu estou precisando dos seus serviços, por favor. Anjo, podia dar uma ajudadinha aqui na hora de dormir com essas crianças também. Enfim, ele tocou meu rosto e eu dormi imediatamente. Ela lhe perguntou se ele era morto, um fantasma, e ele disse que não, e que tinham muito em comum. Então eu descrevi a ela esse homem, até fiz um desenho dele, porque eu também sonhava com ele. Ele não era o meu anjo, mas também ele não era o meu anjo, mas também sonho com ele. Sonho com ele minha vida toda, é isso? Sonho com tantos anjos que não dá nem para escrever aqui. E acredito que esse ser que apareceu para minha mãe também possa ser, seja anjo, ET ou espírito, eu não sei, alguma coisa do tipo. Um dia, assistindo o filme Crepúsculo, na cena em que o vampiro Edward observa Bella no quarto dormindo e ela acorda e liga o abajur e ele some. Então, eu dei um grito e falei: puta que. Né? Meu Deus! A mesma cena que passei com o meu anjo bonitão. Isso é que não é um vampiro, então? Eu continuo sonhando com ele. Às vezes ele me diz que dou muito trabalho, que mesmo nos momentos mais difíceis ele está comigo. E acredito que esteja de fato. Lembro de quando fiz uma ultrapassagem com o carro e por pouco não bati de frente a um caminhão. Isso tentando ultrapassar um ônibus. E ultrapassei. Eu não sei como eu fiz aquilo. Eu juro, até hoje, analisando como pude, como consegui ultrapassar. Eu sobrevivi a tantas coisas, até mesmo a uma maledite, uma edite. Eu já bati carro, já tomei tombo feio, grávida, eu escorreguei ou fui empurrada por algo. Numa escada de metrô, indo trabalhar. Era para eu ter caído de frente, de barriga, de 6 meses. Eu ia cair de frente, mas algo me puxou para trás e eu caí sentada de bunda no chão. Esses são apenas alguns dos casos. Às vezes vejo brilhinhos, pontos luminosos dentro de casa. Uma vez no banho, eu vi tantos pontos dourados me circulando que eu fiquei encantada. Eu não podia nem falar que era refração da luz em gotículas d'água, pois não havia ainda ligado o chuveiro. Bom, esse foi o meu relato que me inspirou a escrever um livro que em breve publicarei. Não tive tempo ainda por conta da correria, mas logo ele sairá e sem vender meu peixe é lindo. Beijos a todos os assombrados. Desculpem se algo ficou meio incoerente, confuso, mas é meio difícil coordenar os pensamentos com filhos pequenos, né? E escrever ao mesmo tempo. Te entendo perfeitamente. É muito difícil, né? A gente não consegue concentrar, fazer nada direito, né? Te entendo. E Ana, findei o relato às 11h11. Vixe! Eita, lá o anjo. É o anjo. Quando o 11h11 é o anjo te dando um recado, falando: ó, tô aqui. Não é? Dizem que é também. E aí, alguém mais tem essa presença tão presente do anjo? Porque diz que todo mundo tem um anjo, mas não é todo mundo que vê, né? Que tá tão assim, você fala: olha, foi ele. Ai, meu Deus, ele tá aqui, né? Ela falou o negócio do vidro, que não quebrou o pé dela, e não quebrou, não cortou, que era para ter atravessado o pé, o vidro, do jeito que estava. Eu lembrei de uma vez que eu estava numa formatura, e assim, a gente quer estar toda chiquetosa na formatura, o que, que a gente faz? Vai, né? Com aquele. A gente vai.
luz, óculos. Por que ontem não estava dando? Então não estava, né, dando esse baita reflexo. Eu tenho que pôr ele longe. Tinha que pôr aqui, ó. Ontem tá, tava mais alto. Vou ficar de assim. Então, eu tava na formatura, e a gente quer ir toda linda, tal, a gente põe um salto, mas não aguenta, né? Que você quer pôr, quer usar o salto, mas não aguenta o salto. Então, lá pelas tantas, a gente tira o sapato e eu não levei chinelinho, nada, fiquei descalça. Ando descalço o dia inteiro mesmo. Fiquei descalça lá na formatura, andando para lá, para cá, e não sei o que, descalça. E uma hora eu fui pegar não sei o que, fui atravessar assim o local das mesas, né, que fica lá, e eu vi que tinha uma clareira no meio do povo, assim, né? Tudo cheio de gente, tinha um espaço vazio, sem ninguém. Mas eu nem tchum, passei pelo meio. No que eu passei, eu senti que eu pisei em algo pontudo. Imediatamente que eu pisei no negócio, mas imagina você andando e pisar com fé ali no negócio. Um moço parou na minha frente e falou: moça, senta que eu acho que você cortou o pé. Aí eu. Aí já veio tudo na minha cabeça. É claro, a clareira estava aberta ali no meio das pessoas porque quebrou um copo. E não, ele tinha quebrado. O copo caiu, quebrou. E a hora que eu olhei, que eu tirei o pé e olhei, o copo ele estava em pé, só que quebrado. Então ele estava com os cacos de vidro tudo para cima, assim, quebrado e de boca para cima. E eu pisei naquilo. Pisei na boca do copo quebrado, assim, para cima. A hora que eu vi o copo no chão, que eu vi que eu pisei, o moço falou para eu sentar, falei, ferro, eu vou ter que dar vários pontos na sola do meu pé. Ai, que legal, não queria nem olhar. Aí me ajudou, o cara me ajudou a ir para a enfermaria, porque enfermaria não, no banheiro tinha uma moça que ficava dando uma glicose, eu acho, no povo, né, fazendo uns curativos que precisava. Aí coloquei meu pé assim, já pensando, tudo, vou ter que ir para o pronto-socorro da ponta agora e tal. Aí ela começou a limpar o sangue do meu pé, limpar. Sabe o que sobrou? Um cortinho de nada, numa almofadinha do dedo só. Gente, eu pisei com o pé inteiro. Eu dei um passo em cima do negócio, assim. E aí, um cortinho na almofadinha, ela limpou tudo, apertou, perguntou se estava doendo para saber se tinha caco de vidro dentro. Nada. Aquilo estava só incomodando. Aí ela passou, fez o antisséptico, sei lá o quê, e enfaixou só um dedo ali. Aí fiquei quietinha o resto da noite ali para não ter perigo. E depois fiquei pensando também, gente, era para ter. Tanto que o pessoal lá achou que eu ferrei com meu pé também, né? E não cortou, pisei na boca do copo aberto e só fez um coisadinho assim. Eu achei que ia dar ponto e um pedaço bonito do pé ali. Quem sabe foi meu anjo também que deu uma aliviada no meu peso, assim, levantou para cima, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.